E aí, sejam todos bem-vindos a mais uma revisão. Se você veio parar nesses vídeos, provavelmente significa que você faz parte da turma de Teoria Macroeconômica 1. Meu nome é Luiz, eu sou o monitor e a gente vai tentar aqui cobrir uma parte do conteúdo que o professor vai fazendo numa espécie de revisão. Normalmente as monitorias seriam tete a tete, né? Mas como a gente está no estilo EAD, eu acho que dessa vez cabe alguns vídeos gravados, até porque vai facilitar para vocês verem quando puder, e nem sempre meus horários vão ficar livres por conta das outras aulas que eu faço. A ideia desse vídeo aqui de início é fazer uma introdução do que o professor ele mostra em sala, do que ele quer para a teoria macroeconômica 1, sempre lembrando que isso é com base no que aconteceu comigo na época que eu fui aluno dele, então talvez varie um pouco, mas apesar de eu tentar resumir isso aqui para vocês agora, à medida que as outras aulas forem passando, a gente sempre vai estar revisando com base no que ele está mostrando ou no que ele está deixando de mostrar. De início, a série de vídeo ela vai cobrir o material da tese de doutorado do Jorge Miglioli, que é para falar sobre a demanda efetiva na visão da corrente marxista. Por que o professor começa por aí? Porque existe um jeito... existem correntes distintas em economia. A primeira seria ortodoxa e a segunda heterodoxa. Na UFP, a divisão de economia, de teoria macroeconômica, ela está em 3. Teoria macroeconômica 1, 2 e 3. Na primeira, você vê um pouco desse geral, dessa teoria econômica ortodoxa, dessa heterodoxa, vê um pouco do qual é o significado da teoria macroeconômica, vê um pouco desses agregados, mas assim, mais por cima de tudo. No fim, em teoria macroeconômica 2, você vai ver os heterodoxos, com o Keynes principalmente, né, mas outros autores, mas a ideia é já fazer o contraponto para a teoria neoclássica. E na teoria macroeconômica 3 vocês vão ver a análise macroeconômica, que já é para interpretar os agregados e conseguir dar respostas ou comportamentos esperados com base, com base em conceitos de certo modo lógicos. Então, essas são as 3 divisões que a gente tem para a teoria macroeconômica que acontecem na UFP. Eu sou monitor de teoria macroeconômica 1 e a gente vai seguir na mesma linha que o professor faz. Se você veio até aqui porque faz parte da turma, eu vou explicar um pouco sobre o que aconteceu comigo para as provas, as divisões das provas, mas se por algum motivo você veio porque quer conhecer um pouco do conteúdo, você já pode passar para o vídeo da frente, que a gente vai começar explicando um pouco do material do Miglioli, falando sobre a introdução e o primeiro capítulo. Para o pessoal que é da turma, e deve ser interessante ver o que o professor cobrou. Então, para a primeira prova, teve a lei de Sé, basicamente, ele usa a lei de Sé para explicar o comportamento da demanda efetiva, para explicar o comportamento e a formulação da economia clássica ortodoxa, e ele usa uma corrente marxista para explicar quais são essas diferenças. Ele vai explicar a demanda efetiva pela corrente marxista, e isso vai dizer por que a economia clássica e porque existe uma corrente ortodoxa e uma corrente heterodoxa. Então, ele começa explicando como é que se deu essa formação da economia clássica ortodoxa e da economia neoclássica. E depois que ele consegue usar a lei de Sé para dizer como é que essas duas correntes de pensamento se formaram, ambas ortodoxas, aí ele passa para os marxistas explicando como é que a demanda efetiva se dá pela corrente marxista. Então, para a primeira prova, você vai ter a lei de Sé, o que implica estudar em Sé, o que implica estudar em Ricardo, e depois implica estudar nos que são contrários, mas não são marxistas. Então, eu vou ter os seguintes autores. Eu vou estudar um pouco do Sé, vai ser mencionado o Adam Smith, vai se falar muito sobre Ricardo, vamos falar sobre Sismond, vamos falar sobre Malthus, que são opositores dessa lei de oferta. Aí vamos começar. Isso vai dar para vocês uma visão bem geral sobre o que é a economia clássica e neoclássica ortodoxa. Então, depois disso, a gente vai entrar nos marxistas. Então, eu vou começar por Marx, vou falar sobre os populistas russos, vou falar sobre Lenin. No caso, a gente vai falar sobre Lenin, em geral, rebatendo esses populistas russos, uma parte, né? Vamos falar sobre Tugan, Baranovsky, vamos falar sobre Rosa Luxemburgo. Tudo isso para explicar o funcionamento da demanda efetiva sobre a corrente marxista. Já nesse ponto, a gente vai conseguir enxergar
muita diferença entre a economia ortodoxa, entre o pensamento ortodoxo e o pensamento heterodoxo. Então, essa seria a primeira prova. A lei de Sé, com o Ricardo, aí os opositores e depois os marxistas, Marx, Dugan, Lenin e Rosa Luxemburgo. No livro do Miglioli, a gente também tem o Kalecki. Só que ele é uma parte muito mais extensa e pode ser que o professor ele não consiga explicar tudo, mas ele certamente vai pontuar o que ele vai achar mais importante. Então, como é capaz de não dar tempo de fazer a leitura, tem que prestar muita atenção nessa parte específica do conteúdo. Tá, passamos da primeira prova. Agora vamos para a segunda prova. Lembrando que foi o que aconteceu comigo. Ele começa com os institucionalistas e ele vai falar sobre a crise de 29. Ele, antes de entrar no Miglioli, fala um pouco sobre a crise de 1929 e sobre as crises passadas, porque para você entender o funcionamento da demanda efetiva e por que ela quebra nos momentos de crise, é interessante que você tenha estudado as várias interpretações das crises antes de entrar para efetivamente analisar essas correntes marxistas, porque mesmo dentro da corrente marxista existem causas diferentes para você explicar como se dá uma crise. Então, autores diferentes dão respostas diferentes para crises diferentes. Então, ele faz essa revisão antes de entrar no conteúdo do Miglioli em si. Mas ele volta para falar da crise quando a gente vai falar sobre a formação da macroeconomia. Porque na clássica e na neoclássica você tem pontuações, mas você não tem um arcabouço completo voltado especificamente para a macroeconomia, por assim dizer. Então, quando ele fala sobre a crise de 29, ele está tentando mostrar para vocês alguns conceitos sobre por que os Estados-nações começaram a enxergar agregados, começaram a formular metodologias para mensurar a capacidade de um país. Então, eles tentavam entender como se dava o capitalismo e por que aconteciam as crises, e por isso começaram a mensurar em larga escala muito dos agregados. Então, na segunda prova, ele começa pelos institucionalistas e parte para uma revisão de contabilidade social. Então ele vai falar sobre balanços, ele vai falar sobre o Banco Central, ele vai falar sobre as funções de moeda. Então vocês já estejam preparados para ver função de moeda, oferta de moeda, meios de pagamento, vai falar sobre os balancetes do banco, vai falar sobre alguns efeitos monetários, e isso seria a segunda prova. Para a terceira prova, lembrando que vocês já viram essa diferença entre ortodoxo e heterodoxo, na terceira prova ele vai falar sobre os modelos. Então ele vai começar dando um resumo sobre o que é esses modelos, sobre o que é essa estrutura lógica. É muito do conteúdo de análise macroeconômica em si, já deixou um pouco de lado a teoria ou o pensamento de cada autor, e você já engloba num modelo só o que seria o mainstream para cada corrente de pensamento, o que seria o habitual para cada corrente de pensamento. Então, ele começa com a teoria clássica e depois vai passar ele começa com o modelo clássico e depois vai passar para o modelo keynesiano. Então, ele vai falar no modelo clássico sobre flexibilidade de preços e salários, sobre neutralidade de moeda, vai falar sobre investimento, vai falar sobre o papel da taxa de juros, vai dizer como que comporta a inflação, que ele já falou na parte de revisão de contabilidade. Então, vai falar sobre desemprego. Aí ele parte para o modelo keynesiano. Aí ele vai falar sobre o modelo keynesiano simples, modelo keynesiano com consumo e modelo keynesiano com investimento. Sempre enxergando esse lado real da economia. Vai falar sobre multiplicador de gastos e ele vai encerrar a disciplina falando sobre a teoria quantitativa da moeda. Ele quer que você entenda muito bem o funcionamento da teoria quantitativa da moeda para quando você passar para a teoria macroeconômica 2, levando essa bagagem que você conseguiu adquirir, você não misture uma coisa com a outra. Você saiba sempre dizer, acontecendo isso, vai acontecer isso para uma corrente de pensamento, vai acontecer isso para uma outra corrente de pensamento. Então, esse é mais ou menos o resumo das 3 provas. Então, por esse vídeo é isso. Na próxima a gente começa teoria macroeconômica 1 com o material do Miglioli. Vamos falar da introdução dele e vamos falar sobre o primeiro capítulo, que é a lei de Sé.